Cuidado com os que fazem coisas más. Esses cachorros que insistem em cortar o corpo. A expressão cães usada nesse versículo é para se referir aos judeus cristãos que exigiam que os gentios, que são os não-judeus, fossem circuncidados para que assim eles pudessem se tornar crentes. E Paulo, ele criticava esses judaizantes por interpretarem o cristianismo de forma errada, pois eles acreditavam que o que os tornavam crentes eram os ritos da circuncisão e não a dádiva da graça recebida por meio de Cristo. E Paulo, ele tinha muita moral para pensar dessa forma. Paulo, ele veio da tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim não era qualquer tribo. Dessa tribo veio o primeiro rei de Israel, Saul. A tribo de Benjamim também, juntamente com Judá, foram as únicas tribos que conseguiram retornar a Israel depois do exílio. Paulo também era um fariseu, membro de uma seita judaica. Ele guardava inúmeras regras, além das leis de Moisés. Então Paulo, ele era cheio de credenciais totalmente importantes. E Paulo perseguiu a igreja porque ele também pensava como os líderes dessa instituição religiosa. Eles acreditavam que o cristianismo era uma crença herética. E já que Jesus não atendeu às expectativas que eles tinham em relação ao Messias, Paulo presumiu que aquelas afirmações eram falsas. Paulo também considerava o cristianismo uma ameaça política, que poderia romper a frágil harmonia que havia ali entre os judeus e o governo de Roma. Em relação ao cumprimento das leis, Paulo, ele era irrepreensível. Olha o que ele diz no versículo 5. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. E era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. Ele era irrepreensível. Paulo não era qualquer pessoa. Mas o que eu tô querendo dizer? Paulo, ele tinha muita moral. Paulo, ele tinha origem, nacionalidade, ortodoxia, ensino. Paulo não era qualquer pessoa. Só que Paulo mostra que a sua conversão não está baseada nas coisas que ele havia feito, nas coisas que ele tinha, na sua origem, enfim, nada disso. Tudo aquilo estava atribuído e baseado na graça de Deus. Paulo abriu mão da sua nacionalidade, do seu reconhecimento, do seu ego, de tudo aquilo que ele poderia se engrandecer. Ele abriu mão de tudo isso por amor a Cristo. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem valor nenhum. Todas essas coisas eu considero perca comparado ao conhecer a Cristo. Paulo, ele nos deixa um ensinamento muito importante, que é humildade. Nós não somos nada sem Cristo. E o nosso poder aquisitivo, o reconhecimento, a fama, a soberba, nada disso pode estar acima do conhecer a Cristo. Nós temos que colocar Cristo sempre em primeiro lugar, porque existem pessoas que, se Deus abençoá-las, elas acabam se perdendo, pessoas com um coração esnobe e soberbo. Por isso que Paulo, ele também fala em 2 Coríntios, se for para me gloriar em alguma coisa, que eu me glorie nas minhas fraquezas, para que assim o poder de Cristo habite em mim. Então eu prefiro me gloriar nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco é que então eu sou forte. Se for pra gente se gloriar em alguma coisa, que a gente se glorie nas nossas fraquezas. Nós temos que ter a mesma humildade de Paulo. Porque Paulo, sendo Paulo, ele foi humilde, ele colocou Cristo em primeiro lugar, ele abriu mão de tudo aquilo. Nós não podemos deixar que o poder, que a fama, que essa influência, tudo aquilo que a internet exige de nós, todo esse padrão esteja acima, esteja em primeiro lugar do que Cristo. Não se sinta pressionado com o padrão. Não se sinta pressionado com aquilo que a internet, que as pessoas exigem de você. Que a sua prioridade seja Cristo, seja sempre Cristo. Paulo também diz: eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Nós seremos salvos por meio da graça de Deus, da graça do nosso Senhor, dessa dádiva recebida por meio de Cristo, por meio do seu sacrifício. Então, que a nossa prioridade, que a nossa
humildade também venha sempre prevalecer. Não se sinta pressionado com aquilo que o mundo exige de você. Nós somos cidadãos do céu. Nós somos geração eleita. Você é filho. E um filho, ele obedece ao pai, ele honra o pai, ele pede conselhos ao pai e ele é humilde para receber esses conselhos também. Então que nós venhamos ser pessoas humildes em todo tempo. Deus abençoe.